De uma enorme pedra que destruiu uma fazenda na Itália e um deslizamento de rochas na Suíça que passou bem perto de um grupo de alpinistas, a uma situação extremamente perigosa que fez esse motorista dar ré para salvar a vida e um deslizamento assustador na China, que lançou pedras gigantes no rio. Seja bem-vindo a mais um Absoluto Fatos, e hoje você vai assistir a 5 deslizamentos de pedras capturados por câmera. Ticino é um dos 26 estados que compõem o país da Suíça, sendo o mais ao sul do país, fazendo fronteira com a Itália, perto de Milão. A maior parte de Ticino está situada na sombra sul dos Alpes. O terreno íngreme significa que deslizamentos de rochas podem ocorrer a qualquer momento. Em 6 de setembro de 2023, um grupo de alpinistas voltava de uma das montanhas quando pedras começaram a rolar em sua direção. Eles foram espertos o suficiente para se desviar para o lado e pegar seus celulares para gravar. É assustador pensar quão rápido essas rochas estão voando. Observe como algumas das maiores voam pelo ar, quase parece que estão se movendo em câmera lenta, e então explodem em dezenas de fragmentos pequenos quando caem. Felizmente, nossos alpinistas se afastaram o suficiente. Ainda assim, uma delas poderia ter rebatido na direção errada a qualquer momento. São como bolas de futebol pesadas rolando pela montanha. Nunca se sabe para onde vão pular. Yibin, na China, é uma cidade de nível de prefeitura na província de Sichuan, lar de cerca de 4,5 milhões de pessoas e de um motorista muito sortudo. Era um dia chuvoso, em agosto de 2023. Li estava dirigindo por uma estrada montanhosa nos arredores da cidade, junto com seu passageiro, quando a montanha começou a lançar rochas em direção a eles. O primeiro pensamento de Li foi sair dali o mais rápido possível, mas ele ainda não estava fora de perigo. Felizmente, Li escapou da situação ileso, sem um arranhão em seu carro. Ele mencionou que sempre utiliza essa estrada para ir ao trabalho e nunca havia enfrentado deslizamentos de rochas. Li esperou cerca de mais 30 minutos até que a chuva diminuísse. Sentindo-se seguro, arriscou-se e continuou dirigindo. Não há uma maneira real de saber se o deslizamento de rochas acabou. Há tantas árvores na montanha que ele não perceberia uma rocha vindo até que estivesse bem na frente dele. Nosso próximo deslizamento de rochas vem de Chongzhou, na China, uma cidade de nível de condado na província de Sichuan. 2 motoristas estavam dirigindo por uma estrada sinuosa quando algo parecia errado à frente. Nosso cinegrafista observou um deslizamento de rochas selvagem pelo retrovisor. Teria empurrado seu carro diretamente para fora do penhasco se ele tivesse passado alguns segundos depois. Ele saiu do carro para filmar o evento quando outro motorista se aproximou. Juntos, eles descobriram o que realmente significa mover montanhas.
Felizmente, nosso cinegrafista e o caminhão laranja eram os únicos por perto. Ninguém saiu ferido e a polícia fechou a estrada. Agora começava o cansativo processo de remover todos os destroços. A parte assustadora é que um movimento errado poderia perturbar o solo e desencadear outro deslizamento de terra. Pelo que parece, tinham muito trabalho pela frente para limpar tudo. Nunca subestime o poder da Mãe Natureza. Uma família italiana aprendeu essa lição da maneira mais difícil quando a natureza enviou uma enorme rocha em direção à sua casa. Era 21 de janeiro de 2014 e a família vivia em uma fazenda remota em Ronchi di Termeno, no norte da Itália. Sem aviso, um pedaço de montanha de 4.000 metros cúbicos se soltou e rolou morro abaixo, atrás de seu celeiro. Antes que percebessem o que estava acontecendo, o deslizamento de rochas tinha devastado quase metade de sua casa. Filmagens impressionantes de drone capturaram o resultado. 2 blocos de rocha se soltaram naquele dia. Um deles, quase tão alto quanto a casa, parou a poucos metros da parede lateral. É possível ver a enorme cicatriz que ambos os blocos deixaram na montanha, esmagando cada árvore no caminho como palitos. Outra rocha veio descansar no quintal da frente. É visível onde essa deixou o solo marcado como uma nave espacial em queda. Parte de sua casa foi obliterada, deixando para trás uma confusão de madeira e detritos. Segundo os geólogos, as rochas provavelmente se originaram de um grande pilar de calcário. A erosão pode fazer com que esses pilares entrem em colapso e se desprendam do penhasco principal. A parte assustadora é que esses eventos são difíceis de prever. Às vezes, o que segura as rochas simplesmente cede. Como visto no vídeo, há outra rocha massiva ao lado de onde as outras pararam, o que nos diz que um deslizamento de rochas semelhante ocorreu no passado. Os geólogos usarão essas evidências para determinar a proximidade segura de um edifício em relação a um penhasco sem correr perigo. Felizmente, ninguém estava naquela parte da casa quando a rocha avançou. Chuvas incessantes podem causar mais do que simples inundações repentinas. Podem erodir a camada superior das montanhas e desencadear deslizamentos de terra assustadores. Veja este dia chuvoso na China, por exemplo. Autoridades locais perceberam rachaduras no lado da montanha por volta das 19 horas, em 1º de agosto de 2015. Algumas pedras soltas começaram a cair. Então, eles imediatamente fecharam a rodovia, bloquearam as estradas e aguardaram o inevitável. Parece que eles já tinham um caminhão pronto para cuidar dos detritos. Pelo que conseguimos apurar, este deslizamento de terra ocorreu em algum lugar ao longo da rodovia provincial 22, passando pelo condado autônomo de Hualonghui. A seção foi rapidamente reaberta após um trabalho de limpeza e reparo de emergência que durou 20 horas. Créditos à autoridade de tráfego chinesa. Eles têm a limpeza de deslizamentos de terra como algo bastante eficiente.